Então, pessoal, eu vou começar com esta gravura aqui. Não consegue tirar aqui um pouquinho? Essa pessoa que está se apresentando aqui para vocês, essa menina de saia rodada, sou eu. Olha que fofa! Essa sou eu. E aqui do lado eu coloquei um paralelo que doTERRA nasceu em 2008, surgiu em 2008 lá em Utah, e aqui no Brasil chegou em 2018. E eu nasci em 1962. Em 2020 nasceu a enfermeira dos olhos, que sou eu. É a forma como a gente se colocou na mídia aí para ser conhecidos, né? Então, por que eu trouxe essa gravura? Porque todos nós temos na nossa memória, na nossa cultura, na nossa família, na nossa tradição, sei lá, de estado, do país, comunidade, a gente tem raízes. Então, a minha vida começou muito no meio da natureza. Eu nasci numa cidade do interior do oeste, aqui de Santa Catarina. Tá? Me criei muito perto da agricultura, com os meus avós maternos. E chás caseiros, frutas, verduras e legumes, sempre flores, sempre faziam parte da nossa família. Então, acho que essa memória aí, depois que eu terminei um ciclo de vida como enfermeira, tanto na área preventiva como na área curativa, eu acabei conhecendo, graças a Deus, os óleos essenciais e o meu olhar se voltou para essa possibilidade de solução natural, justamente por causa dessa minha memória afetiva com plantas, né, e com a possibilidade de plantas medicinais. Eu sempre gostei disso desde que eu comecei o meu trabalho como enfermeira. Tá, pessoal? Eu convido vocês a refletirem uma coisa. Vocês já viram aqueles filmes que tem de antigos, de Bang Bang, sei lá, que às vezes os índios colocavam assim o ouvido no chão porque eles sentiam, eles percebiam se algum inimigo estava se aproximando. Então são sensações, são habilidades dos cinco sentidos, né, que são desenvolvidos. E ao longo do tempo, a natureza humana foi perdendo um pouco isso, certo? Antigamente, a sobrevivência, como é que as pessoas descobriam se uma planta era tóxica ou não tóxica? Tinha muita coisa de intuição, tinha muita ligação com o nosso Criador, né? Então, essas coisas a gente tem que reverenciar, certo? O trabalho dessas pessoas que nos trouxeram uma certa cultura, uma certa história em relação a plantas. Próximo. Agora aqui, eu trouxe para você só dois exemplos. O primeiro fui eu. E aqui, a Florence Nightingale é uma enfermeira que nasceu em 1820, ela desencarnou com 90 anos, então em 1910, e ela foi uma precursora do uso de óleos essenciais na Guerra da Crimeia em 1854. Ela cuidou dos soldados feridos com lavanda, tá? Mas a Florence não é tão conhecida por isso. Ela é conhecida dentro da enfermagem, da qual eu faço parte, como uma grande precursora da enfermagem, do cuidado da era moderna. Tá? E essa próxima que eu cito aqui, a Marguerite Maury, ela era enfermeira, mas ela ficou mais conhecida como uma bioquímica, justamente porque o envolvimento dela foi mais com a bioquímica das ervas medicinais. E ali ela ficou conhecida como uma aromaterapeuta, uma enfermeira que trabalhava com aromaterapia. A Marguerite trabalhou muito em Londres, na década de 60, vejam bem, perto, é a década que eu nasci em 1962, e ela faleceu com 73 anos de idade.
Só que a Marguerite, diferente da Florence, ela se dedicou muito para a parte da estética. Ela abriu várias clínicas em Londres, onde ela aplicava óleos essenciais e, junto com o marido, que era médico, eles desenvolveram várias pesquisas e ganharam vários prêmios, inclusive, em relação a esse conteúdo. E a Marguerite, desde aquela época, gente, desde 1960, um pouco antes, ela já colocava que os óleos essenciais que fazem da aromaterapia a sua arte são a essência das plantas sob a forma mais pura de energia viva, que a gente possa usar em nós mesmos. E isso eu acho muito bacana, isso é vital, porque óleo essencial é o anticorpo da planta, é aquilo que faz a planta sobreviver. E é o que nós precisamos também nos nossos corpos. Então, aqui elas colocam que o uso terapêutico dessas plantas, né, não é só pelo odor, pelo aroma, mas é uma forma de levar para o corpo onde elas devem agir. Através da aplicação da pele, que é a maior glândula do nosso corpo, é a pele, né? Eu sempre digo que é o nosso terceiro rim. E também por inalação ou ingestão das moléculas odoríferas através dos alimentos. Então, veja bem, em 1960, a Marguerite, que vem de uma escola francesa, já considerava importante a ingesta dessas moléculas que são os óleos essenciais, né? E nós hoje temos aí a doTERRA, que desenvolveu, claro, gente, com toda a ciência que existe hoje, com todos os processos de controle, de destilação, são de uma pureza fantástica. Então, de lote a lote, os nossos óleos essenciais, eles realmente são controlados para que nós possamos receber e inalar, usar topicamente ou ingerir o óleo essencial mais puro que a natureza aí já produz para a gente por muitos anos. Então, aqui é um convite assim, para quem já faz parte de doTERRA, já é cadastrado, seja só para cliente, para uso seu, da sua família, que isso é a grande missão, é o grande propósito de todo consultor e principalmente eu que sou da área da saúde, é que as pessoas aprendam a ser o seu próprio terapeuta. Primeiro o seu terapeuta, depois o terapeuta da sua família. Então, por que você está aqui nesse momento conversando conosco? Por que você escolheu doTERRA? Como você reagiu ao receber os seus óleos essenciais? Se você já se cadastrou, você já usou algum? Como você usa? Como você usou? E você recebeu algum material de apoio? Se você recebeu, você leu? Gente, isso é uma coisa que eu quero ressaltar bastante. As pessoas, por muitas vezes, elas querem tudo muito pronto. Desde a comida, tudo se tornou muito descartável. Nós não podemos continuar dessa maneira. Nós temos que olhar para dentro da gente e despertar a nossa natureza intelectual, usar o nosso cognitivo, reconhecer a nós mesmos e ser os nossos próprios cuidadores. E não é só no momento da doença. Isso é uma coisa tão cultural que muitas pessoas hoje chegam a ter crises para chamar a atenção de alguém usando doenças. Porque muitas pessoas são criadas... como é que eu vou dar um exemplo? Digamos, nossos filhos. Se a gente somente despender amor ou fazer aquela sopinha especial, aquela comida especial, quando o nosso filho estiver doente, ele vai associar lá no inconsciente dele. E esse processo de doença fica valorizado. E não pode ser assim. O amor por nós mesmos, pela nossa família, ele tem que ser natural. Ele tem que estar conosco em todos os ciclos da vida. Então, para isso, nós temos que pensar nas nossas necessidades humanas básicas. O que é isso? Não se preocupem, eu não vou contextualizar todas essas necessidades humanas, eu só trouxe isso, que é de outra enfermeira, Wanda Horta, para vocês entenderem um pouco que quando a gente é da área da saúde, não necessariamente só
enfermagem, mas na área da saúde. Todos esses processos psicobiológicos e as necessidades psicossociais, elas são consideradas. Então, quando uma pessoa vem me perguntar assim, Márcia, o que eu uso para sinusite? O que tem atrás dessa sinusite? O que te fez ter a sinusite? É um processo que pode ter sido desencadeado por uma decepção, por um desânimo, você baixa uma imunidade. Nossa, mas será que eu vou acreditar nisso? Que uma sinusite pode ser desencadeada por isso? Sim, é possível. Porque você deu acesso a viroses, a bactérias, a micro-organismos que tiraram a tua imunidade, certo? E isso muitas vezes começa pelo emocional da gente. Então aqui tudo é importante, hein? A oxigenação, a alimentação, a regulação do nosso corpo, a nossa percepção de visão, de audição, né? Quando a gente perde uma parte funcional do corpo, eu não digo necessariamente, digamos, perder um braço. Você pode não ter um rim, por exemplo. O teu organismo ele vai se readaptar e a natureza humana é fantástica nisso. Mas a gente tem que ter equilíbrio. Aqui é uma outra forma de abordar a mesma coisa. As necessidades humanas sob um olhar da psicologia de Maslow. Onde também, se a gente olhar como uma forma de pirâmide, aqui embaixo nós temos a comida, a água, o sono, né, a respiração, o sexo, a excreção. Depois nós temos a segurança em relação a esse corpo, a nossa forma de trabalho, de ganhar subsistência, da nossa moralidade, dos nossos costumes, a sociedade onde a gente está inserida. Então, prestem atenção que essa cadeia de processos se torna uma pirâmide dentro da nossa estrutura física. E aí também temos a autoestima e, finalmente, lá em cima, a realização pessoal. Então, todos esses patamares aqui nos levam a ter um processo de realização pessoal. E tudo depende da nossa base, da nossa fisiologia saudável. Não está passando. E aqui? Aqui a gente vê o que muitas pessoas chamam que isso são coisas místicas, isso são coisas só para quem acredita em energia. Sim, mas nós somos energia, nós somos. E tem coisas que perduram por milhares de anos. Essa gravura que vocês estão vendo ao lado aqui, que é uma resina, é a resina de frankincense, que é o olíbano, que foi dado para Jesus Cristo no dia do seu nascimento. Ele recebeu mirra, ouro e frankincense, porque já naquela época era uma resina, era o óleo essencial, eles mastigavam para terem paz de espírito, para terem mais calma e mais sabedoria. Então, já o poder curativo desde aquele momento, e era um presente valiosíssimo você receber a mirra e o incenso. E por que eu coloco aqui o incenso? Porque ele é um dos grandes óleos que nos trazem um equilíbrio, a harmonia centrada desde da nossa base. Vejam que a posição que essa figura está aqui é como aquela pirâmide que eu falei anteriormente, né? Então, nós começamos aqui embaixo com o chakra básico, né? Que também está relacionado aqui com a nossa parte aterradora, que é a parte das nossas genitálias, né? Que é a nossa raiz. E depois nós vamos para o umbigo, a parte do segundo chakra, que é o sacral, tá? Onde também nós temos a região umbilical aqui, veja bem, então é uma coisa ascendente, de baixo para cima, nossa raiz está aqui embaixo, e isso aqui tem que estar alinhado, o nosso equilíbrio. Se algum desses chakras, eles se desalinham, tá? Nós entramos em desequilíbrio. E o que pode desalinhar esses chakras, essa energia? É justamente a disfunção de algumas glândulas que estão centradas aqui. Desde a nossa raiz
até a parte ali da coroa, que é a cabeça, né? Então, é uma coisa tão fantástica o nosso corpo e a nossa conexão com a parte de terra e com o celestial, que a gente realmente tem que olhar para dentro da gente e se reconhecer. E, gente, só quem usa óleo essencial no seu dia a dia, não para tratar doenças, mas para manter o seu terreno biológico saudável. O que significa isso? Quando eu uso óleo essencial, eu posso me aliviar de alguns sintomas? Com certeza. Mas você vai ter menos sintomas, você vai estar alinhado, você está harmônico. E quando você necessitar de medicamentos, você vai ter uma dose, com certeza, muito menor de medicamentos alopáticos para serem utilizados. Por quê? Porque o seu corpo está mais limpo, está mais harmônico. Então, aqui é a grande consciência corporal que, junto com o uso dos óleos essenciais e junto com essa pureza que a doTERRA traz nesses frascos, é que nós temos o extrato de plantas para melhorar o nosso bem-estar, o nosso físico, o nosso mental, gastando menos dinheiro em tratamentos com efeitos colaterais e ficando menos dependentes. Então, aqui vocês vejam, eu trouxe outro exemplo de pirâmide, a causa raiz e os sintomas lá em cima. Enquanto a gente tiver consciência corporal e cuidar da causa raiz, que é aquela pirâmide que eu mostrei anteriormente, manter a energia, a boa vibração do alinhamento dos chakras e assim a fisiologia saudável de todas as nossas glândulas que contribuem para esse alinhamento energético, nós vamos realmente conseguir fazer com que a natureza, com que o que ela está produzindo, trate a raiz dos nossos problemas e assim vão atender o quê? As necessidades do nosso corpo, ou seja, as necessidades humanas básicas que nós falamos antes. Pronto. Márcia, recebi meu kit. Gente, tem vezes que eu me arrepio quando alguém me diz isso, de duas formas. Primeiro, eu fico feliz junto com a pessoa e segundo, eu penso o que ela se preparou para receber os óleos. Porque quando a gente vai usar óleos essenciais, a gente já tem que pensar em ter uma garrafa de vidro para tomar o nosso óleo essencial aqui dentro, né? Aquele óleo essencial que é possível ingerir. Veja bem, como eu falei lá no início, lá os nossos antepassados, eles iam muito pela intuição, para saber se uma planta era tóxica ou não. Hoje a gente já sabe muito isso. Então é óbvio que alguns óleos essenciais, nós consultores vamos orientar as pessoas para não ingerir, quando eles são muito concentrados e não há uma finalidade tão grande de serem ingeridos. A absorção deles pode ser por via inalatória ou tópica, tá? Mas quando a gente tem uma garrafinha de vidro, é mais saudável, tá? Não é legal a gente usar plástico para tomar o nosso óleo essencial misturado com água. Por quê? Porque o óleo essencial, ele não se dissolve totalmente na água. Ele se dissolve bem em gordura, em óleo vegetal, ou na gordura dentro do nosso corpo. Então, aqui no vidro, a gente vai misturar, vai chacoalhar a água, e aí sim a gente vai engolindo micropartículas do óleo essencial com a água. Então, as pessoas não precisam gastar dinheiro. Eu fiz questão até de colocar aqui uma gravura com uma garrafa de suco, né? Se você tiver um vidro aí de conserva em casa, minha amiga, usa isso, tá bom? Óleos vegetais. A doTERRA tem o fantástico óleo de coco, que é o óleo de coco fracionado, ele não tem cheiro, ele é líquido, ele não vai ficar sólido, tá? Ele é altamente nutritivo, é ótimo para a gente usar como transportador no nosso corpo. Mas se a gente não tiver óleo nenhum em casa, óleo vegetal, e a gente quiser passar o nosso óleo essencial no corpo, fazer uma massagem para diluir esse óleo essencial, a gente pode usar azeite de oliva, tá? Ou a gente pode já ter se preocupado e comprado, por exemplo,
semente de uva, semente de abacate. Então, numa farmácia de manipulação de confiança, procurar ter um óleo vegetal já em casa. E aí os frasquinhos. Às vezes a gente tem uns frascos de perfumaria em casa, guardem, lavem bem, deixem secar. E aqui dentro, como é vidro, você pode preparar spray fazendo as diluições com os óleos essenciais e aí ficar borrifando na roupa de cama, pode usar até como perfume, tá? Tudo isso a gente pode ensinar para vocês. Ou também tem os frascos já prontos, né, no mercado, em spray assim, que eles são daquele plástico tipo 1 ou 2, que já são os menos tóxicos, tá? E que não vão reagir com óleo essencial. Ou esses aqui, que é para uso tópico, que são embalagens roll-on. E aqui em cima, eu coloquei também as cápsulas vegetais. Isso a gente pode comprar também em farmácia de manipulação ou em algumas lojas online que vendem produtos para aromaterapia. Então, aqui a gente consegue colocar as gotinhas do nosso óleo essencial. Tem gente que, às vezes, por exemplo, não gosta de um óleo mais forte, como... Deixa-me citar um aqui. O Zengest, por exemplo, que é um blend, que é ótimo, digestivo, fantástico. Mas algumas pessoas não gostam do sabor dele no palato, na boca. Então, é legal a gente usar a cápsula. E outra vantagem é que ela vai somente ser diluída depois que chegar no estômago. Então, esse caminho também é legal ela percorrer. Então, o que é a biodisponibilidade? A biodisponibilidade é a quantidade de substância que entra na corrente sanguínea, na nossa corrente sanguínea, e o potencial que ela tem para atingir o tecido do órgão-alvo que a gente está querendo que melhore, tá? Então, nós temos aí percentuais aproximados de óleo essencial que atingem a corrente sanguínea através dos diferentes tipos de aplicação, ou seja, topicamente, que é passando na pele, inalando, que pode ser inalação assim direta, né? Colocar uma gota na mão e inalar, ou colocar no difusor, ou então também na ingesta, ingerindo na água ou na cápsula. Então, por inalação direta, a porcentagem que a gente vai absorver do óleo essencial, ela é maior do que quando a gente coloca no difusor, tá? Mas não menos importante a sua absorção no corpo. Porque se a gente colocar num difusor, por exemplo, que é ultrassônico, que lança a névoa realmente numa boa altura, para que possa ficar se dispersando no ambiente onde a gente está, então nós vamos ter uma dispersão linear constante, e isso é ótimo, porque o nosso oxigênio vai estar ali com micromoléculas do óleo essencial. Tá? E quando a gente faz a inalação direta, inalando pelo nariz ou até pela boca, tá? Nós vamos ter um percentual maior, tá? Do que no difusor, mas a quantidade absorvida pode chegar aos mesmos níveis, tá? Só o percentual que é diferente. Então, se eu colocar 10 gotas de óleo essencial num difusor, isso não quer dizer que eu vou inalar 5 gotas no meu corpo. Não, porque ele vai se dispersar no ambiente, tá? Então, vamos lá. Quando a gente ingere um óleo essencial, 95% dele é absorvido no sangue. No entanto, o que é importante? A questão de segurança. E aí, mais uma vez, a gente vem lembrar do certificado de pureza testada e garantida, que a Doterra tem o cuidado extremo com os óleos essenciais que ela traz para a gente. Então, a ingestão, ela vai passar no estômago, depois pelo intestino, e ela vai lá no fígado também ser excretada até sair na urina. Quando a gente inala, a nossa biodisponibilidade em relação ao óleo essencial chega a 50%. 50% então é absorvido no sangue. Tá? Então é aquele exemplo que eu dei antes. Se eu colocar num difusor, não quer dizer que eu vou absorver as 5 gotas de óleo essencial se eu tiver colocado 10.
mas eu vou ter uma boa quantidade absorvida. Topicamente, quando a gente dilui um óleo essencial num óleo vegetal, como óleo de coco ou azeite de oliva, por exemplo, a gente divide as partículas, as moléculas do óleo essencial e consegue espalhar a maior quantidade numa extensão maior da pele. Então, disso, nas camadas da pele, 5 a 10% terão biodisponibilidade para ser absorvidos nas camadas da pele. Depois vai ser absorvido no sangue e também vai ter a absorção do restante do óleo essencial. Então, essa é a diferença que a gente tem que entender, tá? Se a gente já colocar na pele, a absorção vai ser mais lenta, mas ela vai acontecer. Só que ela vai ter mais camadas até chegar a nível sanguíneo. Quando a gente inala, vai para o sistema olfativo, límbico, depois entra na circulação sanguínea. E quando a gente ingere, a partir do momento que é processado no estômago e intestino, já atinge também a corrente sanguínea. E aí passa pelo fígado, é metabolizado e depois é excretado, então, pelos rins e no trato urinário. E aí é importante que o óleo essencial de uma boa qualidade, além da gente usar menos gotas, porque ele não tem contaminantes, não tem preenchimentos, tá? Todo esse caminho que ele vai fazer até sair na urina é um caminho de limpeza, é um caminho de mudança no nosso terreno biológico, tá? Então, o impacto que uma velocidade tem na extensão, na absorção do óleo essencial é diretamente ligada à disponibilidade fisiológica de cada indivíduo. O que isso significa? Gente, não adianta a gente levar uma vida desregrada, bebendo, fumando, se intoxicando, comendo gorduras trans, se alimentando com muita comida pronta, sem dar importância para a necessidade dos nutrientes, dos legumes, das verduras, da comida viva. Tudo isso, num determinado momento de um ciclo de vida, o nosso corpo vai ser cobrado. Então, a nossa disponibilidade fisiológica em relação aos óleos essenciais vem muito disso. O que você fez na sua vida antes? Então, quanto mais cedo eu usar óleos essenciais, desde bebê, desde criança, e me manter o mais saudável, sem abusar de medicamentos, sem abusar de lixo tóxico em produtos industriais, mais facilidade, mais disponibilidade fisiológica saudável o meu organismo vai ter em relação, por exemplo, à ação dos óleos essenciais para aliviar sintomas. Então, uma pessoa, por exemplo, que faz cirurgia bariátrica, uma pessoa que fez cirurgia bariátrica, ela não vai ter a mesma absorção de alimentos, de nutrientes, de medicamentos e também vai ter uma dificuldade maior de absorção dos óleos essenciais. Mas, se ela fizer o uso diário por inalação, de forma tópica na pele, também por ingesta, ela vai sofrer e vai ter o benefício do óleo essencial na sua restauração fisiológica. Então, rapidinho aqui, a rota que os óleos essenciais têm na ingesta. Então, eles vão para o estômago, vão para o intestino delgado, depois vão para a corrente sanguínea, aí passam lá pelo fígado, são metabolizados, quimicamente alterados, então, pelo fígado, né? E entram num processo de outras duas fases. O que é esse processo? É porque o óleo essencial, como eu falei antes, ele é lipossolúvel, né? Ele precisa de gordura. Então, o fígado faz essa quebra aí. E depois que eles são filtrados, então eles passam pelos rins e são eliminados pela urina. Casos em que a gente pode usar óleos essenciais por via oral. Infecções internas, como do trato urinário, doença digestiva, como intestino irritável, e usar em cápsulas, como eu falei antes, para que não se dissolvam antes de chegar ao estômago. Volta só um pouquinho. Então, a absorção ela é um pré-requisito para a efetividade terapêutica em relação à velocidade da função do óleo essencial, tá? Então, a absorção é um pré-requisito para o efeito terapêutico. Vamos lá.
via tópica na pele. Então, 5% são, de 5 a 10% são absorvidos abaixo da pele. Em seguida, eles entram na corrente sanguínea. E se você tiver doenças como psoríase, como uma pele desidratada, rachaduras, enfim, você vai ter mais dificuldade dessa absorção. Por isso tem que ter aqueles tratamentos tópicos com óleos essenciais, muitas vezes para melhoria das doenças de pele, né? Então a gente pode dar um grande apoio nesse sentido para recuperar a nossa pele saudável. Por quê? Porque os óleos essenciais puros, eles têm a bioquímica, eles têm a natureza regeneradora, antioxidante e também tem grau terapêutico. Então, esse processo é mais lento do que o via oral, tá? Porém, vão seguir o mesmo caminho e vão para o fígado e depois excretados na urina. Então, quando a gente quer rejuvenescer a pele, tratar a saúde da pele, feridas, cortes, queimaduras, ou dores musculares, dores menstruais, a gente pode ser muito beneficiado com essa via tópica, aplicando na pele. Pelo olfato, a inalação é o que nós já comentamos, né? Aproximadamente 95% passa pelos pulmões, depois primeiro começa pelas vias altas, depois vai para as vias baixas respiratórias, 5% ficam agindo no cérebro, que é o sistema límbico ali, então que vai afetar muito as nossas memórias com emocional, e isso sim é levado pelos neurotransmissores para as nossas células, tá? E aí segue o mesmo caminho também. Chega finalmente a nível sanguíneo, é excretado, passa pelo fígado e finalmente sai na urina. Então, quando a gente tem doenças respiratórias, ou que até um apoio respiratório, ou transtornos mentais, de comportamento, de foco, de humor, e até doenças neurológicas como Alzheimer, doenças comportamentais como alguns sintomas relacionados à hiperatividade, do autismo, a inalação, tanto por difusor como por via direta, é extremamente importante. Então, os componentes dos óleos essenciais, gente, eles não são nutrientes, eles não são utilizados para construir tecidos. Eles são feitos de hidrogênio, de carbono, de oxigênio, como as nossas células, e por isso eles conseguem ultrapassar a membrana celular depois que eles entram na corrente sanguínea, e aí eles começam a revitalizar as nossas células. Para isso, a gente tem que ter uma constância. A gente consegue até ter alívios de alguns desconfortos. Um dos mais populares dentro dos óleos essenciais é para tratamentos de enxaqueca ou de rinite, por exemplo. Se a gente inalar um óleo essencial como hortelã-pimenta, a gente realmente, em poucos minutos, tem alívio de uma enxaqueca, por exemplo, de uma rinite, tá? Mas a gente, quando tem a nossa biodisponibilidade é afetada, a nossa absorção vai ser menor. Então, a gente tem que ter constância no uso. Não é chegar lá, quando realmente se desenvolver um processo de doença, o que eu vou fazer agora? Não. Você tem que se manter num nível das suas necessidades fisiológicas atendidas e equilibradas. Então, essa palavrinha aqui que está sublinhada, xenobióticos, gente, os óleos essenciais, eles são considerados como xenobióticos. Xenobióticos são todos os compostos químicos, seja de medicamentos, são alimentos, são oriundos de plantas, enfim, e que causam um certo desequilíbrio dentro da metabolização que o fígado tem que fazer, que os rins têm que fazer, o intestino, enfim, a própria pele, o pulmão, porque os nossos órgãos, eles consideram esses óleos essenciais como alguns elementos que têm em medicamentos ou em comidas, por exemplo, muito processadas, como tóxicos. Então, eles vão aproveitar o que tem de bom, fazer aquela limpeza, vão fazer o detox. Dali vem a palavra detox,
que são enzimas que ficam no fígado e nesses outros órgãos, tá? E aí vão tirar o quê? A parte saudável, vão utilizar o que os óleos essenciais têm de grau terapêutico para realmente alimentar o nosso corpo na área da saúde e bem-estar, tá? Aqui eu trouxe um fluxograma de um artigo que eu pesquisei, que eu achei muito bacana. O óleo essencial, então, ele pode ser por via cutânea, por inalatória e por ingestão. Se for pela via cutânea, ele vai ser absorvido, vai para a corrente sanguínea e aí vai atuar nos órgãos e tecidos corporais. Lembrando sempre que se você diluir esse óleo essencial, você vai conseguir espalhar numa quantidade maior de pele e isso é muito bacana, tá? Se a gente inalar o óleo essencial diretamente ou no difusor, a gente vai atingir o nosso sistema respiratório, vai ser absorvido, vai para a corrente sanguínea e lá vai agir nos órgãos e nos tecidos também. Também da forma inalatória, como eu falei antes, né? Do nosso olfato vai para o sistema límbico, tá? E aí vai remeter o quê? A sentimentos, memórias, emoções. E isso aqui é o nosso psicológico. Lembram daquela pirâmide que a gente fez no início? De como é importante tratar a raiz e ter também o nosso emocional equilibrado? E por fim aqui a ingestão, que vai lá para os intestinos, é absorvido, vai para a corrente sanguínea e os óleos essenciais fazem o seu trabalho nos órgãos e tecidos corporais também. Aqui, só para curiosidade de vocês, é uma outra forma de entender como funcionam os óleos essenciais. Quando a gente aplica no calcanhar, ajuda problemas com problemas de reprodução, de fertilidade feminina, enfim, saúde feminina, tá? Isso é um exemplo só, gente, não é só isso. Então, aqui a gente pode aplicar o chá o óleo essencial, que é conhecido como árvore do chakra da melaleuca ou da sálvia, tá? A planta dos pés, bem aqui no centro, se a gente colocar eucalipto, hortelã-pimenta, ou ilang-ilang, ou limão, também vamos atingir tratamentos para aliviar os desconfortos respiratórios, como bronquite, asma, tosse, inclusive pressão alta, tá? Aqui dentro, no arco interno dos pés, por que é importante massagear o óleo essencial? Porque dores nas costas, tratamento renal, que a gente queira aliviar sintomas renais, é importante massagear aqui. E no arco externo, a gente pode usar a toranja ou o zimbro, que são óleos essenciais que ajudam a dar apoio para a parte hepática, que é o fígado, para a bexiga e também para o colo. Então, assim, às vezes as pessoas não conseguem fazer a sua automassagem no pé. Gente, coloca faz um escalda-pés, coloca uma água, coloca umas bolinhas de gude lá dentro, faz aquela massagem na sola dos pés. Pode colocar também uma meia, botar óleo essencial diluído ou puro nessa meia, tá? O aquecimento ali vai fazer uma penetração na pele, é uma forma bem legal de usar. Aqui, quando a gente aplica topicamente nas têmporas, tá? A gente vai conseguir aumentar a concentração. Então, é um local que é muito legal da gente usar quando a gente quer aumentar o nosso humor e ter uma capacidade de ação mais calmante, podendo usar lavanda, olíbano, hortelã-pimenta. Na nuca, na parte de trás aqui, usando hortelã-pimenta também, lavanda, olíbano, manjericão, tá? Aplicando ali, a gente vai conseguir aliviar também dores de cabeça, insônia, náusea, enjoos. Quando a gente está viajando, andando de carro, enfim, agora a gente anda viajando pouco, né? Mas daqui a pouco a gente volta, tá? Então, e não necessariamente nisso, mas quando a gente começar a ter um enjoo, até para um distúrbio alimentar, é legal a gente lembrar desse ponto aqui. Então, sempre que a gente está ligado com algum desconforto em relação ao movimento. Na frente da orelha, aqui, se a gente aplicar, por exemplo, uma lavanda, um manjericão ou zimbro, a gente vai conseguir aliviar dores de ouvidos, zumbidos, dores típicas, aquelas que muitos atletas
acabam tendo, né? Atrás da orelha também a gente vai conseguir aliviar a insônia, dor de cabeça, fadiga, tonturas. Essa é um bom local de absorção quando a gente quer aliviar esses desconfortos. Para isso aí, novamente, temos hortelã-pimenta, frankincense. Então, vocês veem, a maioria desses óleos estão nos nossos kits principais de cadastramento. Então, essa gravura aqui, gente, é onde a gente pode trabalhar determinados desconfortos. Então, isso aqui é dentro da medicina chinesa, medicina oriental, que eles chamam de equilíbrio de Hara, tá? Esse equilíbrio é quando você massageia, por exemplo, essa parte aqui, lembram lá em cima os nossos chakras, aquela centração toda dos pontos energéticos? Então, tudo isso aqui a gente trabalha, os nossos rins, o baço, o pâncreas, a bexiga, o intestino, aqui a circulação, a parte sexual também, aqui pulmão, fígado, vesícula, coração aqui no centro, estômago, pulmão. Então é muito importante, gente, estar sentado, se movimenta, respira, inala um óleo essencial e massageia aqui, segue a tua intuição, faz como os antigos, tá? Procura te conhecer. E aqui eu quero agora fazer um relato pessoal. Eu tive, nesses últimos dias, em função do meu aniversário de 58 anos, porque... Desculpe que eu me emociono. Bom, o meu pai, ele partiu com 58 anos, que é a idade que eu fiz agora em agosto. E sem explicação alguma, eu não tive problema algum, eu não mudei nada na minha vida, mas quando se aproximou o meu aniversário, o meu psicológico, o meu emocional me remeteu àquela perda em função da conexão de eu estar fazendo 58 anos. Então, aquela perda brusca por um infarto fulminante que ele teve, mexeu com a minha estrutura, com o meu equilíbrio, mesmo eu usando óleos essenciais. E eu não me dei conta disso num primeiro momento, porque a minha família, as minhas filhas, os meus netos, meu irmão, minha mãe, minha tia, todo mundo está na minha volta, como todos os anos, me dando parabéns, desejando coisas boas. Mas é o meu interior que viveu aquela perda que há muito tempo eu não sentia. Porque realmente, assim, quando as nossas famílias têm perdas, as lacunas e algumas cicatrizes ficam. Mas isso não quer dizer que a gente adoeça. Mas às vezes a gente se desequilibra. E o meu desequilíbrio aconteceu. Eu tive picos hipertensivos, então alterou a minha pressão arterial. E eu tive uma inexplicável cistite, uma infecção de trato urinário, embora tenha sido leve, tá? E eu persistentemente, eu me cuidei com óleos essenciais. Eu continuei, eu fui procurando quais os óleos que davam mais suporte para infecções respiratórias, para fazer a desintoxicação. Eu inalei o Brif quase que diariamente. A lavanda sublingual, porque ela diminui o pico hipertensivo, tá? E isso aconteceu comigo, realmente me ajudou. O gerânio, que é um óleo que eu uso constantemente, eu massageei muito nessa parte baixa do ventre, justamente porque também tem ação anti-inflamatória, então, visando a limpeza desse processo que eu mesmo desequilibrei dentro do meu trato urinário. O lemongrass, que é um grande apoiador linfático, que é um diurético, então ele também faz essa ajuda
para a gente ter alívio nos sintomas urinários, o limão, o On Guard, o DDR Prime, tudo isso eu usei, gente. Não tudo de uma vez só, mas foram óleos apoiadores por mais ou menos 10 dias. E durante 10 dias, às vezes os sintomas aumentavam e diminuíam. Até que, conversando com outras pessoas que fazem parte da nossa rede de apoio, eu fui me dar conta que, mesmo eu estando com toda a amorosidade da minha atual família junto de mim, né, eu estava com a dor dos 58 anos, quando o meu pai foi para outro plano. E agora eu estou nesse ciclo, nessa mesma idade. Então, o óleo que me ajudou muito emocionalmente foi o nardo, o Spikenard. O Spikenard, ele é um óleo que eu passei muito na região do peito, na parte cardíaca. Ele regula os batimentos cardíacos, ele acalma o nosso ser. Ele é um óleo do renascimento. Ele é o óleo que, há uns dias atrás, eu até falei dele numa classe como essa, que ele foi o óleo que Jesus Cristo foi ungido, né, nos seus últimos dias. E ele é o óleo, então, do renascimento, é o óleo do novo propósito. Então, eu posso dizer para vocês que a minha experiência em relação a isso, quando eu me dei conta que o meu emocional é que estava ferido, o meu físico reagiu. E assim é a vida, gente. Então, cada um de vocês que está aqui, ou que depois vai ouvir essa classe que vai ficar posta lá no YouTube, o que que vocês estão fazendo com as suas vidas? O que que vocês estão fazendo com o seu emocional? O que que eu, Márcia, faço com a minha vida? Será que eu preciso sempre de alguém cuidando de mim ou eu mesma não sou capaz de fazer isso? Isso é uma grande lição que esses óleos essenciais trazem para a gente. Porque em cada gota de óleo essencial tem Deus, gente. Tem Deus. Porque isso vem das plantas. Da onde vêm as plantas? Da natureza. Da onde nós viemos? Da natureza. De alguma forma nós nascemos aqui. Então é um convite para reflexão. É um convite para você compartilhar o máximo possível os óleos essenciais, porque eles têm uma missão, eles têm um propósito muito grande para que a gente pare de tratar somente sintomas e achando que muitas vezes, somente tratando sintomas, nós vamos ter uma vida fantástica. Não, nós temos uma história, independente do momento que o óleo essencial chegou na sua vida. Se você é mais jovem, se você já passou dos 50, se você já passou dos 70, não importa. Aproveita. Aproveita e convive com essa possibilidade que Deus nos traz para a gente ter um equilíbrio emocional e físico. Então, essa é a minha grande mensagem no dia de hoje. Aqui são as referências que eu utilizei e eu quero agora convidar vocês a escutarem um vídeo que é um pequeno conto, mas que eu acho que cabe muito bem com esse nosso conteúdo de hoje, tá bom? Uma vez, em um lindo entardecer, um jovem que passava viu uma senhora procurando por alguma coisa fora da sua casa. Ele então perguntou: "O que houve? O que a senhora está procurando?" "Eu perdi uma agulha", ela disse. Então o jovem começou a procurar pela agulha junto com ela. Após alguns minutos, ele perguntou: "Senhora, essa rua é bem grande. Você se lembra exatamente onde você deixou a agulha cair?" E a senhora disse: "Eu deixei cair dentro da minha casa." O jovem então não entendeu nada, mas educadamente perguntou: "Se você perdeu ela dentro de casa, por que você está procurando por ela aqui fora?" E então a senhora respondeu: "Porque aqui fora tem a luz do sol e dentro da minha casa está muito escuro." Você vê, na vida, às vezes procuramos por coisas fora de nós, sem percebermos que só podemos encontrar essas coisas dentro da gente. Até mesmo se a gente perder alguma coisa, como a felicidade. Onde nós podemos perder a felicidade? Você não pode perder isso fora de você. A única forma de se perder a felicidade é quando ela se perde dentro de nós e não conseguimos encontrá-la.
e por causa da tristeza, fica escuro dentro da gente e como não encontramos a nossa luz, passamos a pensar que não podemos encontrar a felicidade dentro de nós. Então nós começamos a procurar por ela fora da gente, cada um do seu jeito. Alguns indo em festas, talvez usando de álcool em excesso, outros procuram a felicidade em comida ou em outras pessoas, por exemplo. Mas não importa o tanto que o pôr do sol estiver lindo do lado de fora. Não importa em quantos lugares diferentes você tentar buscar a felicidade, você não vai encontrar. Porque você nunca perdeu ela aqui fora. Ela continua aí dentro de você. Eu te desejo muito amor e muita luz. Então, gente, desejando realmente muita luz, que essa nossa classe de hoje seja para que você cuide de você, que você conheça quais os óleos essenciais que vieram para fazer parte da sua vida, se assim for o seu desejo, que você possa usar, que você possa sentir, que você possa ensinar outras pessoas, vivendo, compartilhando, envolvendo-se. Então, cada um de nós tem a sua felicidade pelo fato de estarmos aqui hoje, enfrentando as nossas dificuldades, as nossas agruras do dia a dia, enfim. Mas sabendo que a felicidade está aí dentro da gente, sim. E mesmo que a gente se desequilibre, Deus sempre traz uma possibilidade para que a gente melhore. Mas ela tem que começar de nós para fora. Não há nada nem ninguém que seja mais importante do que você mesmo. Então, eu quero agradecer a participação de vocês. Me coloco à disposição, tudo que eu puder contribuir, né, ensinar pessoas e compartilhar. Vocês podem passar nossas redes sociais, enfim. E eu conto com vocês também na próxima semana, quando a gente vai ter um outro encontro, um outro assunto, tá? E gratidão, gente. Obrigada mesmo pela participação.